tudo bom? Para quem está curioso em saber o que afinal você come quando está tratando de algum transtorno alimentar, continue assistindo que hoje eu vou revelar tudinho. E para não me deixar errar, eu ainda estou com a lista que eu recebi naquele centro que eu me tratei. Se você não assistiu o vídeo anterior, de repente seja melhor você dar uma assistida para entender como que funciona o passo a passo do tratamento de transtorno alimentar aqui na Holanda. A primeira coisa que eles passam no primeiro dia é uma lista básica de alimentação que tem como objetivo regularizar a sua alimentação. Então todo mundo recebe a mesma lista. A única diferença é que esta lista na frente é Conselho Básico e aqui atrás Conselho Básico Plus. Este Conselho Básico que vocês estão vendo aqui é para quem não precisa engordar. E atrás, o Conselho Básico Plus é uma lista para quem precisa ganhar peso. Na verdade, eles passam essa lista e você tem que comer o que eles estão colocando aqui, sem abrir exceção. Até que chega um momento que você começa a adicionar à lista o que você gostaria de comer. Então, nas primeiras semanas eu comi isso religiosamente, até que as minhas compulsões alimentares diminuíram bastante. E a partir daquele momento eu passei a ter mais liberdade para incluir ou excluir o que eu queria. Você toma o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, que pode ser um lanche da tarde ou 2 lanches da tarde, o jantar e a ceia. O café da manhã, na lista deles, tem 2 fatias de pão de forma com margarina ou com manteiga, e sobre o pão você coloca queijo ou presunto ou alguma coisa doce. Então você coloca margarina e coloca ou mel ou geleia. Aí fica mais na sua preferência. Nas opções de lanche tem ou você come mais uma fatia de pão novamente com margarina ou manteiga e um recheio, ou 3 biscoitos ou bolachas da sua preferência. Pode ser biscoito recheado, pode ser aqueles cookies, bolacha maisena, ou um potinho de iogurte ou de flan. É um tipo de flan que eles comem aqui que é mais líquido, que é uma sobremesa típica holandesa, então todo mundo consome isso. E para ilustrar, o potinho de flan é esse aqui, é isso daqui eles consideram um pote. Ó. Um pote de iogurte ou de flan. Então essa é uma opção de lanche da tarde. E mais uma outra opção é uma fatia de bolo com margarina em cima. Aqui eles sempre te estimulam a comer margarina ou manteiga. Eles acrescentam vitamina A na margarina e é considerado pelos nutricionistas como um alimento necessário para o equilíbrio do corpo humano. Eu, no Brasil, não tinha costume de comer pão com margarina e outro recheio em cima. Ou era pão com margarina ou era pão com queijo. Não pão com margarina e queijo. Muito menos pão com margarina e manteiga de amendoim. Ou pão com margarina e mel. E sempre que eu falo pão, é em pão de forno. Bem, essas são as opções de lanche. O almoço aqui na Holanda, normalmente, é um almoço frio. É um almoço que é composto de pão com recheios e algo para beber. Eles não têm o costume de comer comida quente, comida mesmo no almoço. Só come comida uma vez por dia e é no jantar. Tudo que eu tô falando é recomendado por um grupo de nutricionistas, levando em consideração a cultura aqui da Holanda e o que as pessoas consomem mais por aqui. Então no almoço são 3 fatias de pão, passada a margarina ou a manteiga, com o queijo novamente, ou um frio da sua preferência, ou algo doce. A mesma coisa do café da manhã, a única diferença é que no café da manhã são 2 fatias e no almoço são 3. E aí você come o pão com mais um copo de leite. Daí então vem o lanche da tarde, que é quando você come uma porção de fruta ou alguma das sugestões de lanchinho que eu já tinha citado anteriormente. No jantar é onde se come comida normalmente, que a gente come no almoço também, mas aqui eles só comem no jantar. O jantar é composto por 3 batatas grandes, então uma batata grande que eles consideram uma batata assim, ó, deste tamanho, ou 3 escumadeiras de arroz ou massa, qualquer tipo de massa, macarrão, ravioli, nhoque, ou leguminosas. Eu vou até mostrar o que eles consideram. Isso daqui seria uma escumadeira,
E somado a isso, você consome 4 escumadeiras dessa de legumes ou verduras e mais uma porção de peixe ou de frango ou de carne. Ou para quem é vegetariano, tem uma porção de tofu da sua preferência. E o que eles consideram uma porção de carne é aquela dica tão conhecida que a gente tem da palma da mão. Então essa seria mais ou menos a minha porção de carne do dia. E depois você come ainda uma sobremesa. E a sobremesa, mais uma vez, é esse potinho, de novo. É meio que a sua preferência, mas o que se come pra mim é mais tradicional é aquele flan que eu falei, normalmente é flan de baunilha. E depois do jantar vem a ceia, e na ceia você comeria uma porção de frutas. A primeira vez que eu li essa lista, eu me assustei, porque eu achei que era tanta comida. Meu Deus, mas você fica comendo o dia inteiro e come pão que não acaba mais, e ainda pode tomar refrigerante, e pode comer esses bolachas doce, biscoito doce todo dia, 3 até, pode comer bolo. Eu achei que tinha muito açúcar, muita margarina, muita manteiga, e foi aquele... E eu vindo da mentalidade de dieta, aquilo foi um choque pra mim. Mas o que eles defendem é que a partir do momento que você vai seguindo essas recomendações, que você vai perdendo o medo de comer determinados tipos de alimento, e que isso é um passo importante na recuperação de um transtorno alimentar. Então tudo que era light ou diet ou que continha menos gordura ou açúcar, tudo isso é proibido. Se você quer comer alguma coisa, você vai comer aquela coisa sem cortar nada. Então, se eu vou tomar leite, é leite integral, o iogurte é integral, a bolacha recheada é a bolacha normal, não é a bolacha light, o chocolate é o chocolate normal. Sobremesa, se você escolheu um potinho desse de sorvete, vai ser o sorvete normal. Então, você não tem como mascarar isso com uma opção light ou com uma gelatina diet. Não, você come sempre a versão normal de comida. E quando eu fui pra lá, eu lembro que eu estava numa fase que eu estava tentando comer tudo que fosse mais saudável. Então eu optava sempre por versões sem açúcar, eu sempre comia sem aditivos químicos, então eu escolhia muito bem o que eu ia comer, eu sabia ler certinho o que estava nas embalagens dos produtos, se tinha conservante, espessante, estabilizante, corante, eu não comia. Tinha que ser uma versão mais limpa possível, tinha que ser a versão mais saudável possível. E no centro eles explicam que este é um dos argumentos que mantém o transtorno alimentar existente, que você acaba se privando de um monte de coisa que é dita como não saudável, e que dessa forma você tem que tomar muito cuidado para que isso não vire um transtorno alimentar, ou se você já tem um transtorno alimentar, o que você tem é que dar um passo para trás, voltar a comer todas as porcariadas que as pessoas estão comendo, que é para se libertar desse medo de comer coisas que não são saudáveis. O que eu posso dizer é que isso foi um choque para muita gente. Eu sei que tinha literalmente gente chorando quando entrou em contato com essa lista. Posso dizer que eu não engordei 1 quilo sequer lá, seguindo essa lista todo dia. Todo dia eu tinha sobremesa. Todo dia eu comia alguma coisa doce e eu não engordava. Eu não engordava porque eu não tinha mais compulsão alimentar. Então eu aumentei as calorias que eu ingeria por dia, todos os dias, mas acabou se equilibrando, porque antes eu tava comendo 1000 calorias por dia, mas chegava num dia de compulsão alimentar e aí eu consumia 5 ou 7. Se eu tivesse consumido 2000 calorias todos os dias, estaria equilibrado, entendeu? Não faz diferença, você não vai engordar. E lá eu consegui entender isso, que você consegue comer muito mais, o seu corpo aguenta comer muita coisa sem necessariamente acrescentar nenhuma gordura à sua cintura. Isso é o que eu comia lá durante o dia, e agora já faz um bom tempo que eu como normalmente, eu como o que eu quero,
Bem, isso é o que eu comia num dia de tratamento. Para mim, a experiência foi ótima. Eu aprendi a começar a consumir açúcar e aditivos sem medo. Hoje eu já estou num ponto em que eu consigo diferenciar o que é mais saudável, menos saudável, o que o meu corpo gosta mais ou gosta menos. Eu já consigo comer sem aditivos químicos, sem que isso me afete, sem que isso traga o transtorno alimentar de volta, mas é uma coisa que cada um tem o seu ritmo para chegar a esse ponto. O que eu aprendi, mas o que não funciona para todo mundo talvez, é que quando você tá passando por um transtorno alimentar e tenta comer apenas de maneira saudável, isso é muito perigoso para manter o transtorno alimentar ativo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que a minha lista é completamente diferente das listas aí no Brasil. Mas eu achei interessante dividir com vocês um pouco outras maneiras de tratar um transtorno alimentar. E esta foi a minha maneira e funcionou muito bem. Então eu espero que isso tenha tido algum valor para vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima, tá? Tchau, tchau!